E o jingle? As crianças cantavam os jingles e as crianças ficavam fascinadas quando viam a figura de Marcelo Deda na televisão ou nas agendas de rua. É Deda, é gente como a gente, é Deda, meu voto ele merece, Deda. A gente pode chamar de o começo, mas é claro que eu já conhecia Deda antes de 2000, do próprio movimento secundarista e depois do movimento estudantil na universidade. Eu tinha falado com ele em 1998, tinha ocorrido a reeleição dele para deputado federal e eu tinha ligado para ele para falar sobre a disputa no DCE da universidade, quando a direção que eu participava rompeu e nós tivemos duas chapas do mesmo agrupamento disputando o DCE. E eu fui candidata a presidente de uma delas. Eu lembro que ele me disse: Heloísa, a situação está muito complicada aqui fora também, vamos deixar esse movimento passar, a campanha de vocês e a disputa de vocês finalizar, e aí a gente volta a conversar sobre a reorganização do grupo na universidade. Passou o ano de 99 e eu não lembro de ter encontrado com Deda depois. E nesse dia, foi um dia muito marcante porque era o lançamento da chapa que disputaria a prefeitura de Aracaju. E a gente ia receber Lula em Aracaju. A gente foi para o aeroporto. Lá no aeroporto, antes do avião chegar, eu lembro que eu falei para Deda: Deda, eu quero participar da sua campanha. E ele olhou para mim e fez: como assim participar da minha campanha? Claro que você vai participar da minha campanha. E aí eu disse: eu quero participar da sua campanha na produtora. Aí ele: na produtora? Por que na produtora? Aí eu disse: porque eu estou estudando comunicação e eu quero ser voluntária na sua campanha. E aí ele olhou para mim, daquele jeito dele, muito objetivo, e disse: está estudando comunicação? Então você vai para a minha campanha. Você vai para a produtora. E eu fui. E eu lembro que eu fui como assistente de produção da equipe de produtores. Era uma equipe muito pequena, muito compacta, e a gente trabalhava num ritmo. Começou o processo de organização do trabalho e eu ficava muito interessada por todos os processos de trabalho numa produtora de rádio e televisão de uma campanha eleitoral. O que me marcou muito naquele processo de trabalho foi perceber que a campanha de 2000, a campanha vitoriosa de uma candidatura que começou em último lugar nas pesquisas, tinha na figura do marqueteiro o eixo idealizador do que seria a própria administração. E a figura do marqueteiro era o próprio Deda. Era ele que conduzia a campanha dele, era ele que direcionava os textos dele. E a gente tinha, claro, diretor de cena e redator, mas era impressionante como ele entrava na ilha de edição e dizia: Paulinho, era Paulo Lobo o redator, Paulinho, nós vamos fazer um programa assim, assim e assim. E eu vou falar, quando eu entrar no estúdio ou na externa, eu vou falar, o texto vai ser esse. E eu ficava fascinada pelo domínio que ele tinha da maneira como a campanha dele seria conduzida. E foi uma campanha que começou pequena, mas que foi tomando conta da cidade. Tomando conta da cidade porque eu acho que ela conversava com as pessoas sobre o que Aracaju precisava. E a figura de Deda era uma figura que aglutinava, que representava essa necessidade de mudança na cidade. E olhe, a campanha de 2000, ela foi disputada, Deda disputou, Deda era deputado federal,
e disputou a prefeitura de Aracaju com um senador da República, que era o ex-senador Valadares, e com o ex-prefeito Almeida Lima. E nós ganhamos a eleição no primeiro turno. Nós podemos dizer que 2000 marcou essa virada e a composição de um agrupamento que, de certa maneira, chegou ao governo do Estado, sob a égide da mudança, e que caminhou com variações de um processo eleitoral e outro, mas tendo nele a figura da liderança desse agrupamento. E essa campanha, se a gente fosse falar sobre a maneira como ela tocou a população, eu diria que algo que é muito marcante foi como as crianças de todas as idades, e quando a gente fala criança da primeira infância até a pré-adolescência, as crianças incorporaram a figura do mascote da campanha, que era a estrela, humanizada, e o jingle. As crianças cantavam os jingles e as crianças ficavam fascinadas quando viam a figura de Marcelo Deda na televisão ou nas agendas de rua. E eu quero crer que assim não existe, se a gente pegar a geração aí que tem entre 20 e 30 anos, é muito provável que uma parcela significativa dela lembre inclusive do jingle. Um jingle que falava sobre essa mudança. Eu estou com Deda, sei da sua história, quantas lutas, velho companheiro da memória. Aracaju precisa da sua honestidade, da competência de quem ama essa cidade. E aí as pessoas gritavam na rua: é Deda, é gente como a gente, é Deda, meu voto ele merece, Deda. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma campanha transformadora. E era uma campanha da capital, mas essa campanha e essa vitória, ela iria marcar de maneira significativa e de maneira muito forte tudo que veio depois na política de Sergipe. Porque da eleição de 2000, ou na eleição de 2000, nós vimos nascer ou surgir um dos maiores políticos em cargo executivo da história recente do estado de Sergipe. E essa foi, portanto, uma vitória que foi um presente para a minha geração, para as gerações que vieram antes de Marcelo Deda e para as gerações que vieram depois e que puderam ter nele uma referência de um fazer política que é muito difícil de encontrar na atualidade.